com saudade de ouvi-la. E ela está aqui nesta noite. Aplaudo o Senhor pela vida dessa mulher. E ela vai trazer uma palavra poderosa de Deus. Queria convidar também o seu esposo, pastor Sidney. Ele já viesse aqui com a cadeira também. Com a cadeira, pastor. Aí o senhor vai ficar ali. Fica ali, por favor, orando por ela. Pastora Dani também, venha para cá, minha filha. Traga a cadeira. E nós vamos ficar ali. Que ordem, né? Muita ordem. Ali. Intercessão. E você fica aí em espírito de oração. Porque tudo que essa mulher falar, irmãos, é voz, é boca de Deus. Creia e acredite na palavra do Senhor. Ela traz vida para aqueles que estão em trevas. E não há pecado que não seja perdoado. Aleluia. Pai, nós te oramos neste momento pela tua filha, Senhor. Ó Deus, abençoa ela, aquilo que o Senhor já trouxe do seu coração. E se o Senhor quiser, Senhor Deus, traz o novo, o rema, a palavra nova que será ministrada, Senhor Deus, naquilo que ela ainda não preparou, mas que o Senhor traga a memória agora, ou nesses instantes que ela estiver ministrando. Deus, nós abençoamos, Senhor Deus, a tua filha. E proibimos, Senhor Deus, qualquer atrapalho das trevas. Está amarrado, Senhor, e amordaçado. Os espíritos malignos são silenciados, Senhor Deus. E nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, e só vamos ouvir a voz do teu doce Espírito. Ó Deus, nós te oramos assim, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tomar um pouquinho de água, porque a gente pula muito e fica com sede, viu? Meus irmãos, graça e paz para toda a igreja. É muito bom estar aqui novamente, é maravilhoso. E a palavra que o Senhor trouxe, né, para hoje, eu creio que Ele quer falar a alguém nessa noite. Porque a semana passada, na quarta profética, nós temos também a quarta profética. Começamos lá também em Birajuba. Aleluia. Né? Nossa quarta profética lá na parte da manhã só tem 3 pessoas. Eu, pastor Sidney e a missionária Vânia. E à tarde ainda vai, viu, pastor? Algumas pessoas. E mas nós recebemos um direcionamento do Senhor para as próximas quarta profética, onde a gente, pela manhã a gente vai estar na rua. E à tarde é que estaremos na igreja. Então, esse começo, esse direcionamento que o Espírito Santo nos deu para as próximas quarta proféticas, né? Até Ele dar outro direcionamento. E é muito bom estar aqui com os irmãos e saber que nós estamos ali, estamos sendo sustentados. Como meu esposo diz, né? A gente sempre diz que a gente desce ao inferno para buscar as pessoas e a igreja está ali sustentando as cordas. Por isso essa palavra de hoje que foi dada pelo irmão Eldson, porque a igreja não pode continuar dormindo, a igreja precisa despertar para a oração, para a intercessão, e não deixar 3, 4 pessoas só aqui segurando as cordas, porque fica pesado. Então precisa que os irmãos estejam aqui, os irmãos que estão em casa estejam aqui. Amém? E aí, a semana passada, na quarta-feira, né, eu me acordei com a palavra. E eu me acordei com a seguinte palavra: as 5 Marias. Aí eu disse, meu Deus, as 5 Marias. E eu disse a meu esposo, né, olha, eu acordei hoje, a gente foi para a igreja, na quarta profética lá, e eu disse, olha, o Espírito Santo me acordou com essa palavra, as 5 Marias. Aí nós fomos pesquisar as 5 Marias da Bíblia. E é essa palavra que o Senhor tem para hoje, sobre as 5 Marias. E nós vamos aprender com elas, né? O que é que o Espírito Santo Ele quer nos ensinar nesta noite sobre as 5 Marias. Amém? E mais uma vez eu oro pedindo ao Espírito Santo, Ele que é o dono da palavra, que Ele venha nos ensinar nesta noite, que Ele venha penetrar, que a palavra dEle, que é dEle, não é minha, não é nossa, é Ele que nos ensina, é Ele que é o professor por excelência, é Ele que vem nos exortando, nos admoestando, nos ensinando. Ele é o nosso professor, aleluia. Então é Ele quem vai nos ensinar nesta noite, amém?
E nós vamos começar com a primeira Maria, que é a mãe do Jesus menino aqui na terra. Nós vamos ler Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus capítulo 1, do verso 18 em diante. E nós vamos ver um pouco dessa mulher. E o Espírito Santo, ele não me permitiu preparar muitas coisas. Eu tenho algumas coisas aqui na Bíblia, onde eu vou me basear. Mas ele é quem está nos dirigindo. Ultimamente, como meu esposo tem falado. Não é como é bom a gente pregar de maneira diferente, recebendo a mensagem direta do céu. Amém? Essa mensagem direta do céu que vem do nosso Senhor. Eu não quero me estender muito, mas eu vou falar até onde o Espírito Santo falar, né? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, nós vemos que a primeira Maria, ela estava com o coração disposto a obedecer à ordem que veio do céu. Aquela visita de Maria, o anjo a visitou, e ela estava ali porque ela já esperava a vinda do Senhor. Ela era uma jovem que estava ali esperando a vinda do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela estava disposta a obedecer aquela palavra. E ela é uma mulher perseverante, que sabia e conhecia as Escrituras Sagradas. E ela acolheu aquela palavra, mesmo que ela não sabia como iria acontecer tal coisa. Mas aquela mulher, ela acolheu Jesus no ventre. E ela recebeu, não é, do Senhor, do céu, aquele menino que foi gerado no seu ventre. E foi a pessoa mais íntima de Jesus. Não é? Foi Maria, a pessoa mais íntima de Maria foi Jesus. Então ela teve uma intimidade muito profunda ali com o Senhor. Amém? E ela, Maria de Nazaré, e ela foi uma mãe honrada. Ela foi muito honrada na sua época. Era uma jovem, talvez uma adolescente. Mas aquela jovem, ela estava ali esperando o seu momento de ser desposada. Ela não tinha sido desposada ainda pelo seu esposo, porque lá naquele tempo, hoje ainda, né, era uma aliança que era feita. Essa aliança aliança do noivado, ou aliança que começa com o namoro. Porque o jovem crente, ele deve começar a namorar quando pensar já em casar. Entendeu? Não é para ficar namorando não sei quantos anos, não é? E não, você já tem que pensar em casar. É namoro, noivado e casamento. Não tem que demorar muito não, entendeu? Mas ela estava ali. O noivo foi preparar a casa. Interessante que o noivo, ele iria preparar a casa, não é? E ele ia preparar a casa. Quando a casa estava pronta, ele vinha buscar a noiva
para levá-la. Assim foi como Jesus falou em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei para buscá-los, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia! É isso que nós estamos esperando. E aquela jovem Maria, ela estava esperando esse momento quando ela engravidou, não é? E o José, que não entendeu o que estava acontecendo, queria deixá-la secretamente, porque se o casamento já acontece a partir do namoro, presta atenção, o casamento no coração, ele já acontece a partir do namoro de um casal. E esse casamento já aconteceu, e se tinha um noivado, tinha uma aliança, não é? E aí ele foi secretamente. Então, quando se sabia que uma mulher houvera traído o seu noivo, então ela era julgada, ela ia ser morta, apedrejada, porque ela quebrou a aliança do casamento, mesmo que ela ainda não tivesse sido desposada dele, não é? Mas aí o José foi avisado em sonhos sobre isso. E aquela mulher e aquela jovem, ela estava ali esperando esse momento. A ideia, na verdade, era assustadora para Maria. Como eu vou abrigar no meu ventre? Mas Maria estava ali, né? Creio que ela pensou, meu Deus, como é isso? Mas ela estava ali, não é? Ela era uma mulher perspicaz, ela era uma mulher inteligente, e ela estava ali esperando. Ela podia ter, qualquer outra jovem poderia ter sido escolhida, mas Maria foi a mulher que Deus escolheu, a jovem que Deus escolheu para fazer a sua vontade. E por ela ser essa mulher escolhida por Deus, ela foi instrumento para a operação do Espírito Santo. E ela podia ter sido muito mal compreendida, mas ela foi até a casa de sua prima Isabel, e ali também a sua prima estava também esperando um filho, também estava na dependência do Senhor, e ela já estava em idade avançada, diferente de Maria, que era uma jovem. Mas o filho que ela esperava foi o filho também profetizado por Isaías, que foi João Batista, que seria o precursor, aquele que iniciaria a jornada que Jesus tinha pela frente. Amém? Então, a próxima Maria que nós vamos ver agora é Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Nós vamos ver em Lucas, capítulo 18, aliás, capítulo 10, verso 38 a 42. Nós vamos ver Lucas. Capítulo 10. Verso 38 a 42. Nós vamos ver o relato dessa mulher também ali, não é? Relato que nós já conhecemos também. E nós vemos também um ato ali de obediência. Quando a gente vê indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupando-se em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás muito inquieta e se preocupa com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Então, Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, essas irmãs, esses irmãos, eles hospedavam Jesus em sua casa, não é? Sempre que Jesus passava ali, nós vemos essas irmãs acolhendo Jesus. E naquele dia foi um dia muito especial, porque Jesus chegou naquela casa, era um dia ímpar. E quando Jesus entra numa casa, tem que parar tudo. Amém?
tem que parar tudo para você passar o dia com Jesus. Tem aquele dia que você precisa, sabe? Todos os dias você precisa estar na presença dele. Todos os dias nós precisamos parar para ter esse momento de intimidade com Jesus. E essa Maria não foi diferente. Ela escolheu esse momento para se aquedar, para se sentar aos pés do Senhor. Imagine o Senhor ali sentado e Maria aos pés dele, com a cabeça no seu colo. E nós precisamos também desse dia, de passar esse dia, esse tempo com o Senhor. Todos os dias nós precisamos voltar para junto do Senhor, entregar a nossa alma completamente a Ele, aprendendo com Maria. E o que dizer da quarta profética? Por que não fazer tudo um dia antes? Por que não deixar tudo pronto? Por que não preparar o almoço, o jantar, seja lá o que for, e deixar para o outro dia e o outro dia se colocar diante do Senhor e dizer: não, eu separo essa quarta profética, esse dia, para estar junto com meus irmãos, para estar na igreja, orando, intercedendo pelos missionários que estão no campo, pelas nações, pelas crianças, não é? Contra tudo isso que está se levantando contra a igreja, porque isso não vai parar, isso vai continuar, porque as escrituras se cumprem a cada dia. Então nós precisamos separar, ter esse momento. Marta, ela estava ali com uma finalidade, sim. Ela foi importante, sim. Mas aquele momento, ela não entendeu que aquele momento era um momento ímpar. Ímpar, sabe o que é um momento ímpar? É um momento único de estar ali aos pés do nosso Senhor. E Maria escolheu a melhor parte. Será que você tem escolhido a melhor parte? Será que nós, que eu e você, temos escolhido esse momento com o Senhor? Muitas vezes a gente deixa que os afazeres, o trabalho, impeça, não é? De estar com o Senhor. A gente precisa acordar mais cedo, a gente precisa estar na palavra, não é? Para poder a gente se entregar o dia, entregar o trabalho. No próprio trabalho você pode dizer: mas eu não tenho tempo. Tem. Vá no banheiro, não é? Num momento que você precisa ir lá, vá lá. Fale com o Senhor, leve um versículo, fique naquela palavra o dia todo, fique meditando, remoendo, né? Ruminando, na verdade, ruminando como o animal rumina a comida, que ele entra no estômago e volta, que é para ele fazer a digestão. Nós também precisamos fazer isso também com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos de reservas para o dia mau. Se você não tem reservas para o dia mau, como é que você vai vencer? Como é que você vai perseverar se você não conhece o Senhor? Se você não conhece nada da palavra, você não tem um versículo memorizado na sua mente? Como é que você vai resistir no dia mau se você nem sequer se dedica a estar memorizando a palavra de Deus e guardando ela no coração? Muitas vezes você só fica com essa porção que é ministrada aqui. E quando vier o dia mau, como é que você vai suportar o dia mau? E aí você vai negar a Jesus? Quando vier a hora em que vão colocar o revólver na sua cabeça, ou vão te levar para a cadeia, ou vão te impor e dizer: você morre, ou você nega o seu Senhor, e você vai negar? Então nós precisamos dessa reserva, e precisamos estar constantemente pedindo a Ele para que Ele sustente as nossas mãos. Era isso que as Marias faziam. As Marias estavam ali com uma missão, e elas não abriam mão desta missão. Era a missão de servir ao nosso Senhor. E elas entendiam que aquele momento era o momento de estar com o Senhor. Elas não poderiam perder tempo de estar com o Senhor, porque aquele momento nós não tivemos. Nós somos aqueles que que crê sem ver, não é? Nós somos aqueles que Jesus diz: bem-aventurado. Jesus falou para Tomé: bem-aventurado os que creem sem ver, porque Tomé teve que ver para crer. E nós de hoje, mas nós podemos ver a Jesus. Como é, pastora, que a gente vai ver a Jesus com nossos olhos carnais? Não, você vai ver a Jesus no seu íntimo, na sua intimidade. Você pode ver Jesus. Quantas pessoas vê Jesus na libertação? Não vamos ver Ele face a face, o rosto dele.
Ele não se permitirá, talvez, que a gente veja por conta do nosso pecado, porque nós somos pecadores. Aleluia. A outra Maria, que nós vamos ver. Nós vemos também Maria, irmã de Marta e Lázaro, também em João capítulo 11, quando Lázaro morre e Jesus ressuscita Lázaro. Nós vemos também em João capítulo 12, de 1 a 8, quando lá em Betânia, também Maria se faz presente. É a Maria que ungiu o Senhor, não é? É ela em Betânia que unge ao Senhor com o vaso de alabastro. É ela também que vai ungir o Senhor. Aleluia. E o que falar de Maria Madalena? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 37 a 50, mas nós não vamos ler tudo, nós vamos ler só uma parte. Lucas capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. E enxugava-os com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Essa Maria, Maria Madalena, era de Magdala. Ela foi uma mulher que Jesus tirou 7 espíritos malignos dela. E essa mulher, a partir do momento em que ela foi liberta, ela começou a servir a Jesus. Ela começou a andar também, trabalhando. Essas mulheres viajavam. Para onde Jesus ia, elas iam também, que era para servir a Jesus. Essa mulher, depois de liberta, ela passou a fazer a vontade do Pai. Amém? Ela passou a perseverar, a andar na presença do Senhor todos os dias. Em Marcos 16, 9, nós também vemos. Vamos ver Marcos 16, 9. Em Marcos 16, 9, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque era uma mulher pecadora, não é? Eles não creram na transformação de Maria Madalena, porque a mulher, ela tem um coração mais sensível às coisas de Deus. Ela tem mais sensibilidade, enquanto que eles não estavam sensíveis, mesmo Jesus os ensinando. Mas o que elas aprenderam, ela estava ali com o coração sensível. E elas viram e elas souberam da ressurreição de Jesus. Ela estava lá e ela foi anunciar, mas eles não acreditaram. Não é? E por isso, depois eles foram verificar. Mas ela estava ali, aquela mulher que foi liberta. Então é mais uma Maria que foi liberta por Jesus e que estava ali para cumprir uma missão, e a missão da evangelização. Nós também podemos ver em João, capítulo 19, Maria, mãe de Tiago e José, esposa de Cleopa. João, capítulo 19, verso 25. João 19, verso 25.
verso 25, diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Amém? Então veja que essa mulher, a mãe de Tiago, de José, que não eram os irmãos de Jesus, esposa de Cleopa, ou de Clopas, né? Ela estava ali também. Essas mulheres, elas não abandonaram Jesus. Em nenhum momento, elas estavam ali constantemente. E sabendo que naquele tempo, como não é diferente de hoje, mas naquele tempo, essas mulheres sabiam que a perseguição estava ali. Porque no tempo delas, como no nosso tempo, havia perseguição por parte de Herodes, por parte de Pilatos, por parte dos que estavam no poder naquele momento. E elas sabiam que seguir a Jesus, elas também estavam com a cabeça a prêmio. Elas sabiam que seguir a Jesus, também elas podiam morrer. Mas elas não saíram de perto de Jesus. Em nenhum momento elas negaram a Jesus. Elas estavam aos pés da cruz. Elas estavam dizendo: eu estou pronta, mestre, a ir até o fim contigo. E elas não precisaram pronunciar isso, mas as atitudes dela, a atitude de cada uma dessas Marias, elas estavam dizendo: eu estou pronta, sem palavra alguma. E elas viajavam, e elas andavam. Para onde Jesus iam, elas estavam prontas a lavar os pés de Jesus, a lavar as roupas de Jesus, a alimentar Jesus. Elas estavam ali prontas. E o que é que nós aprendemos com as Marias? Será que nós também estamos fazendo isso por Jesus hoje? Será que nós estamos lavando os pés? Será que nós estamos alimentando as pessoas? Será que nós estamos anunciando o Evangelho? Será que estamos prontos a morrer por Jesus? É isso o que diz a palavra. É isso que essas Marias traz para nós. É um desafio para o nosso tempo. Quando o Espírito Santo ele traz uma palavra, ele tem o coração certo. Ele tem para quem ele quer falar. E o primeiro foi para mim. Primeiro é para mim. Tânia, você está pronta a ser como as Marias? Tânia, você está pronta a morrer por mim? Primeiro é para mim. Porque a palavra, ela primeiro para quem ministra. Depois para a igreja. Então ele pergunta a cada um de nós: estamos prontos a morrer pelo Senhor Jesus? Estamos prontos a ir até o fim pelo Senhor Jesus? A perseguição está aí. E ela vai se intensificar. Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé. Atos, capítulo 12, verso 12. Vamos lá em Atos, capítulo 12, verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, cognominado Marcos. Deixa eu ver aqui. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Gente, isso aqui é quando Pedro, ele é livre da prisão. Pedro estava preso, foi preso. Por quê? Porque Pedro ele fez o mal? Não, ele estava preso porque ele fez o bem. Porque ele se levantou, porque ele foi lá curar uma pessoa, e aquela cura incomodou o sinédrio, incomodou os doutores da lei, porque eles não faziam nada. A forma deles adorar a Deus era superficial. Eles nunca tinham visto o que algo extraordinário ou sobrenatural acontecer. Então eles ficavam enciumados, eles ficavam revoltados, porque Deus não tinha escolhido eles para fazer tal coisa. Então eles se levantavam contra todo aquele que fazia o extraordinário de Deus, contra aquele que andava na presença de Deus. E aí Pedro está preso, e agora ele está livre, e eles estão ali reunidos. Só que depois eles vão ali no versículo 11,
Ele diz, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, amém? Onde muitas pessoas estavam intercedendo por João. Intercedendo, a intercessão é a arma que nós temos. Porque um de nós, sabe o que é que eles querem nesse tempo? Eles vão querer, o que é que eles querem? Sempre foi assim. É prender, sabe, o pastor, os pastores, os líderes, para que a igreja seja dispersa. O olhar deles está na liderança da igreja. Então, se um de nós se levantar em posicionamento, podemos ser presos. E você não fica extasiado. Ah, o pastor foi preso, o pastor da minha igreja foi preso, o pastor de Birajuba foi preso, o pastor de Araçoiaba foi preso. Foi preso pelo quê? Pela palavra de Deus. Se reúnam, façam reuniões de oração, na casa de um, na casa de outro, se levantem em oração. Foi assim que estava na casa dessa Maria. Era uma casa de oração, amém? 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 Aleluia! Qual é a casa aqui que é a casa de oração? Tem alguma casa aqui de oração? Tem alguma casa ou não tem? Amém? Então a nossa casa, ela precisa ser uma casa de oração para esses momentos, porque essas portas vão fechar. Elas fecharam na pandemia, mas vão fechar. Vai fechar e o que é que vai ficar? As casas. É as casas, assim como foi no tempo antigo, como foi no tempo atrás, não é? Há 2000 anos atrás, que para Deus é como um dia. Para nós, a gente conta no nosso relógio, parece muito tempo. Mas para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Amém? Então nós temos a aprender com essas mulheres que perseveravam, que estavam ali. E muitas elas estavam no anonimato, sabe, elas não eram conhecidas, de todos ali, mas elas estavam trabalhando, elas estavam servindo ao rei, e nós precisamos continuar servindo ao rei, e aprendendo com essas mulheres que estavam ali, aleluia, e com essas mulheres é que nós aprendemos, disposição. Precisamos ter disposição em nosso coração para a oração, para estar aqui na quarta profética, né, nas vigílias. Não é só um momento. Precisamos ter disposição no coração em obedecer a palavra, em se deleitar na palavra, em ler a palavra, em aprender da palavra. Porque senão enfraquecemos. Sabe o que o diabo quer? É que nem eu nem você leia a palavra. E se lê a superficial. E se lê, não obedeça. Mas nós não podemos dar esse gosto para o inimigo de nossas almas. Amém? Amém, igreja? Disposição, fidelidade. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Fiéis aos nossos líderes. Fiéis aos nossos irmãos. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Fiéis nos dízimos, nas ofertas, nos cultos, na palavra, fiéis ao Senhor em todo momento, e ter a nossa casa pronta para acolher perseguidos, ter a nossa casa pronta para acolher os que estão sendo perseguidos por causa da palavra. Era assim essas mulheres, elas não pensavam duas vezes, elas estavam ali dispostas, elas eram fiéis e elas eram obedientes. Aleluia. A obediência é tudo que nós precisamos ter. Obedecer a palavra do Senhor. Momentos, dias difíceis virão. Dias difíceis estão aí às portas. Se vocês não fiquem, sabe, sem buscar conhecimento dessas coisas. Ultimamente o que Deus tem falado para nós, para meu esposo, é sobre a escatologia. Ele mesmo disse que um tempo atrás ele tinha medo de escatologia, porque é o estudo do fim dos últimos tempos.
Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse e não lê. Leia. Leia para você saber o que é que está escrito, o que é que Deus tem para nós. E aí você vai, com o livro, com a palavra, você vai ouvir pessoas que estão mais antenados do que nós nessa área. Tem muitos pastores, tem servos de Deus. Tem Rafael Bittencourt, tem Lamartine Pozella, tem o seu pastor primeiramente, nosso pastor aqui. Mas eu estou falando deles linkarem, sabe, os acontecimentos com a palavra. Linkarem, né? A palavra de hoje, né? Fazer a ligação, né? A ligação entre os acontecimentos com o que está acontecendo hoje. Os comerciais, o Pix e tantos outros, a moeda que vai se acabar, o sinal da besta, o chip, cuidado. Cuidado com tudo isso. Então, essas mulheres estavam ali dispostas a morrerem, era fiel, era obediente, e elas tinham devoção pelo Senhor Jesus. Elas eram devotas do Senhor Jesus, elas eram destemidas, prontas. O destemido é aquele que está pronto com o general de guerra, amém? O destemido é aquele que está pronto a ir até a morte por Jesus, a ir até a morte. Sabe, eu e meu esposo, nós temos feito uma oração. Há tempo que a gente tem feito essa oração. E nós temos dito, Senhor, se o Senhor vê que a gente vai fraquejar em algum momento da nossa vida, se a gente vai negar o Senhor em algum momento, Senhor, nos tire, nos leve, Senhor. Não nos deixe fazer tal coisa. Sabe, porque hoje, como ele disse, como eu também, nós tínhamos medo da morte. Sabe por que nós tínhamos medo da morte? Porque nós não tínhamos cura. Hoje nós não temos medo da morte, porque nós sabemos para onde vai. Mas quando a gente está em pecado, a gente não sabe para onde vai. Acha que Deus vai, sabe, jogar você no inferno. Mas se arrependa, volte para o Senhor, entregue sua vida. Entregue enquanto é tempo. Volte para o caminho. Você que está distante do caminho, volte. Volte, porque você não sabe a hora que você vai ser chamado. Você pode dormir e não se acordar. Quantas pessoas, tá bom, e de repente a gente sabe, morreu, teve um infarto. Quantas pessoas? Então é isso, meus amados irmãos. As Marias, elas tinham tudo em comum. Elas estavam ali obedecendo ao Senhor. E é isso que o Senhor chama para obedecer. Aleluia, para obedecer. O irmão que vai ministrar a música pode preparar aí, viu? A música para vir ministrar. Então, o Senhor hoje, o que é que Ele quer de mim e de você? Vamos dizer junto? Disposição. Fidelidade. Devoção. Obediência. Destemido. Perseverança. Amém? Quem é que está disposto a tudo isso? Fique de pé. Aleluia. Quem é que quer ser como as Marias? Quem é que quer ser como as Marias? Dê um glória a Deus. Aleluia. Então peça ao Senhor, ore ao Senhor, para você ser uma Maria, um José, destemido na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, sendo disposto, fiel, obediente, devoto, destemido e perseverante. E a obediência, ela está no topo, viu? É o primeiro, é a nossa obediência, porque sem obediência não vamos a lugar nenhum. E nós precisamos obedecer essa palavra e clamar a Deus, e clamar, não é? Contra tudo isso que está se levantando aí. Cuide das suas crianças, cuide dos seus filhos, sente com eles, faça culto doméstico, ensine a palavra, não espere só pela igreja não. A igreja é apenas uma continuidade daquilo que você começa na sua casa. É na sua casa que começa a pregação do evangelho. É você sentar-se com seus filhos, é ensiná-los, é cantar com eles, é louvar com eles, é dizer quem ele é. Homem e mulher, menina e menino, assim que Deus fez.
Porque quando vai para a escola, quando a escola voltar, esteja atento, porque muitas coisas estão se preparando na surdina para quando a escola voltar. Fique atento, não aceite certos ensinamentos que não estão na palavra. Amém? Seja uma Maria destemida, obediente, fiel à palavra do Senhor. Aleluia. Vamos ouvir a ministração. Glória a Deus. Pastor Nivaldo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir